Você sabe o que é apometria? Será que sabe mesmo? Ou você está apenas envolvido com disse-me disse que tem aí nas ondas da internet? Pois bem, nós vamos começar uma série de programas a respeito de apometria aqui na Web TV Robson Pinheiro. Eu sou o Robson Pinheiro e venho agora compartilhar com vocês uma parte do nosso programa sobre apometria, ou melhor, nos bastidores da apometria. E para começar, eu convidei o meu editor, Leonardo Moller. Leonardo, além de editor da Casa dos Espíritos, ele também é dirigente de uma reunião de apometria, aliás, a primeira reunião que implantou em nossa Casa Espírita. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Robson. Prazer estar aqui. Qual o conceito de apometria? O que você pode dizer para nós? Então, Robson, eu realmente sou encantado com a apometria, assim, entre outras coisas, por uma série de pontes ou paralelos que eu vejo com como Kardec, que é o maior investigador dos fenômenos psíquicos que a gente conhece, como que ele chegou nos fenômenos e a abordagem dele, que era um olhar assim mais investigador, um olhar um tanto cético e também, claro, né, porque afinal de contas começou com um gaúcho como eu, né, então não tem como deixar de gostar, né? Só falta dizer que Kardec era gaúcho, né? Pois, quem sabe, né, na encarnação seguinte. Mas o José de Lacerda era, né? E ele começou então as pesquisas de um jeito completamente fortuito, um pouco como Kardec, nesse sentido de que os amigos insistiam para ele ir ver uma coisa, né? No caso de Kardec, lá os fenômenos das mesas girantes. E em Porto Alegre, esse amigo insistia com Lacerda para ver um trabalho que ia acontecer de um uruguaio, né? Uma pessoa, aliás, me parece que era um latino-americano, agora não me lembro a nacionalidade, radicado em Montevidéu, que iria a Porto Alegre fazer um trabalho de uma coisa relacionada à hipnose. Aquela época estava muito na moda, nós estamos falando dos anos 70, método Silva de controle mental, e havia uma série... Eu cheguei a fazer curso de método Silva. Silva Mind Control, né? Que é exato, o nome americano, enfim. E estava muito em voga essas coisas. E esse cara prometia que ele começava a contar de forma regressiva no palco, né? Claro, com o cobaia, o voluntário e tudo, de forma regressiva, desde a idade da pessoa. E quando chegasse em zero, a pessoa começava a descrever a realidade espiritual ao redor. Bom, claro que isso não funciona com todo mundo contando, mas dá a ideia de que esse sujeito, né, que descobriu isso, havia ali alguma espécie de magnetismo que ele emanava, mas ele não sabia nada daquilo. E ele fazia aquilo pelo espetáculo, sem muito saber por quê, né? Isso quem nos contava foi o Vitor Ronaldo Costa, que foi uma pessoa que trabalhou junto com Lacerda justamente nesse período. Foi na Casa do Jardim, né? Na Casa do Jardim, em Porto Alegre, que eu não sei se nessa altura já havia, mas era no Hospital Espírita de Porto Alegre que trabalhava o Lacerda, que é médico, o Vitor também. O Vitor era da aeronáutica, morou em vários lugares do país, saudoso Vitor Ronaldo Costa, que na verdade foi lá na nossa casa fazer o primeiro workshop, quando a gente implantou os trabalhos de apometria. Eu estou falando da Casa de Virildo Batista, a Casa Espírita fundada por Robson Pinheiro em 1992. Ele foi lá por volta do ano 2000. Mas voltando lá para a década de 70, o que aconteceu então que aí o Lacerda viu aquilo, que o cara não sabia muito bem o que fazer com aquela descoberta dele. E quando o Lacerda viu aquilo, ele falou: meu Deus, se a gente usar uma técnica dessa em reunião mediúnica? E ele ficou pilhado naquela noite e conta que chegou em casa e com a esposa dele, que era uma médium experimentada de reuniões mediúnicas, ele fez aquele teste. Ele pegou a idade dela, contou até zero e dito e feito. Imediatamente ela começou a descrever, o mentor estava ali, claro, porque é evidente que eles estavam arquitetando tudo para incitá-lo a fazer aquelas pesquisas todas. Então aquele momento foi muito importante. Holanda, acho que ela se chamava. Holanda. E a partir dali a história começa. E o interessante de Lacerda é que ele faz realmente uma abordagem investigativa. Tanto que ele procura estabelecer, e estabelece, né, no livro base da apometria, que é Espírito e Matéria, 13 leis da apometria. Ele se inspira nesse nome de leis mesmo pensando em leis da física, né? A cabeça dele era muito voltada para a física, apesar de ele ser médico, mas também ali no livro você vê essa coisa do protocolo médico, ele com diagnóstico, terapêutica, não sei o que ele quando analisa os casos.
Então ele tem uma ideia de falar assim, peraí, o que a gente pode fazer com essa ferramenta? E ele começou a investigar e ver padrões que se repetiam quando ele usava aquela ferramenta. Ele cunhou esse nome, apometria, tem muita gente que não gosta. De fato, talvez não seja um nome, né? Enfim, do ponto de vista etimológico, muito que expressa exatamente o que é a técnica. Mas você, então, assim, é uma técnica, é uma coisa, né, que a gente pode ter para trazer. Mas que desenvolveu-se muito depois desse estudo do Lacerda, né? A apometria. Ou você acha que ela ficou exatamente dentro daqueles parâmetros que o Lacerda conseguiu desenvolver ali? Eu acho que talvez, e me ocorre agora diante da tua pergunta, assim, um outro paralelo talvez com o Kardec, porque o Lacerda também não se preocupou em traçar roteiros de reunião, assim de dizer, a técnica tem que ser aplicada nesse contexto, assim, nesse sentido de que Kardec também desenvolveu ou estabeleceu, procurou elencar princípios de como a mediunidade funciona, a ciência espírita que ele chamou, quer dizer, o laboratório invisível da mediunidade, né, do mundo invisível. Mas Kardec deixou assim, o jeito de fazer reunião cabe a cada um. Kardec nunca entrou nisso. Então, acho que de alguma forma, Lacerda também com essa verve investigativa, ele não se preocupou, não é o objetivo dele ficar dando receita de bolo, assim como fazer. Sim. Há uma certa, ou há uma grande, aliás, eu diria, liberdade na maneira de aplicar aquela técnica no contexto que seja. Tanto que, por exemplo, a apometria foi muito acolhida em centros de Umbanda, né, que tem toda uma prática, não só a filosofia com aspectos diferentes, mas uma prática da mediunidade, uma prática religiosa, inclusive, diferente de centros espíritas, que foi o contexto onde o Kardec, perdão, o bato falha é ótimo, onde Lacerda desenvolveu a apometria, e não obstante, está ótimo. Ninguém precisa abandonar as práticas umbandistas para introduzir a apometria na sua prática mediúnica e enriquecê-la com isso. Nem virar espírita. Muito pelo contrário. Há quem faça no espiritismo, há quem faça até fora do contexto, enfim, consultórios e coisas do tipo. É claro que há uma série de princípios aí que precisam ser, né, observados, mas o que eu quero dizer com isso é que a metodologia é menos importante. E por último, eu me lembro de outra coisa. A própria Casa do Jardim, lá em Porto Alegre, a casa tem grupos com características completamente diferentes. Tem gente mais ligada a espíritos orientais, mentores dessa natureza, iniciados egípcios, né? Como tem uma vertente umbandista mais voltada para esse lado oriental. Tem gente mais ligada com o trabalho dos pretos velhos. Tem outros espíritos, outros grupos que têm essa pegada mais assim, extraterrestres e coisas do tipo, né? Outro tipo de espírito, assim, de uma cultura mais diferente. Ou seja, e é possível, eles mostram, assim, a mesma casa conviverem pessoas com afinidades as mais diferentes, equipes espirituais e de encarnados bastante distintas entre si, e se valer da técnica que é, nesse sentido, universalmente aplicável. Né? E Leonardo, alguma coisa que você vê que é útil para as pessoas saberem sobre a apometria, sobre essa conceituação? Porque muita gente fala de apometria, na internet está cheio de gente oferecendo práticas e ideias, mas o cerne da apometria, ela visa o que exatamente, a apometria, no trabalho espiritual? Talvez a principal ressalva é que Lacerda não pretendeu erigir doutrina nenhuma. No livro base da apometria que eu citei, o Espírito e Matéria, ele consome ali umas 80 ou 100 páginas iniciais, sei lá, 1/5 do livro inicial, fazendo uma retrospectiva de conceitos básicos que a pessoa precisa dominar, como corpos espirituais, chakras, centros de força, desdobramento, reencarnação, né, existência do espírito. Ele faz aquilo porque ele tem por objetivo, como um cientista, como um médico, apresentar a apometria a um público leigo que pudesse entender o que vem a seguir. Então ele faz uma introdução realmente bastante extensa sobre temas da ciência espiritual. Uma síntese mesmo, como eu disse, pré-requisito para a pessoa entender o que vem a seguir. Talvez por isso, eu não sei, as pessoas tendem a achar que ele fez alguma coisa erigindo doutrina. De modo algum, ele fala que ele estava botando uma espécie, né, fazendo aquilo em cima do edifício do espiritismo, né, dos princípios espíritas, que não se confrontavam com os princípios espíritas, e absolutamente não faz, né, não é isso. Mas ele quer, ou ele percebe que essa técnica pode introduzir
um dinamismo na prática mediúnica. E isso é visível. Então, por exemplo, uma das leis da apometria e que ele percebe com a experiência desde aquela primeira noite com a esposa dele, que era uma médium experimentada, mas que no momento que ela é desdobrada, não é? E no conceito de desdobramento é importante, porque mesmo essa faculdade, né, que Kardec chamava de sonambulismo, muito pouco praticada nas reuniões mediúnicas, no meio espírita, e pouca familiaridade, portanto, com como essa técnica se manifesta, as pessoas tendem a achar que desdobrar é assim, como se a consciência ela estivesse dentro de um dos corpos espirituais, e não o contrário, né? Na verdade, a consciência maior, ela engloba e movimenta todos os corpos espirituais e o corpo físico, no caso de um encarnado, né? Duplo etérico também, que é uma coisa de encarnado. Mas é que as pessoas tendem a pensar que é como se fosse o contrário, ou seja, não é a consciência que usa os corpos, mas é como se a consciência pertencesse a um dos corpos, e só pode habitar um deles. Então, muita gente tende a imaginar que se você desdobrar uma pessoa, é como se ela vai cair aqui, desligar uma chave, e a pessoa vai, portanto, a consciência partirá com o desdobramento e passará a agir exclusivamente na dimensão extrafísica e não na dimensão física, o que é um engano tremendo. Kardec fala de sonambulismo, médios sonambúlicos, em que ele conversava com o médium ia ecoando, relatando o que ele estava vivendo lá, diálogos que ele tinha na dimensão extrafísica, que na base física se repercutiam. Ou seja, a consciência, ela é capaz, evidentemente, de manejar todos esses instrumentos. Se o sujeito está acoplado, ela maneja, vamos dizer, mais ou menos o mesmo território, se é que eu posso assim dizer. Se o sujeito está desdobrado, ela maneja em territórios diferentes. O espírito é dotado sem deixar de agir naquele corpo. Evidente. Então, quando a médium, a Yolanda ou qualquer outro médium desdobra, o que ele percebe? Que mesmo no caso de uma médium experimentada como ela, a nitidez das percepções era muito maior, a vidência extrafísica dela ampliou-se tremendamente, a concretude com que ela percebia as coisas, a facilidade de penetrar o pensamento dos espíritos ou de captá-lo, porque afinal, claro, ela estava em princípio na mesma dimensão, né, no astral, junto com a dimensão onde os mentores atuam, né, os benfeitores espirituais, aqueles que orientam aquele grupo. Então, imagina o dinamismo que isso provoca. E é um pouco esse o espírito da técnica apométrica em tudo. Vamos aprimorar, vamos acelerar, vamos trazer mais dinamismo para tudo que a gente já faz numa reunião mediúnica. Então, é aquela história, assim, às vezes a gente demora, e eu faço um paralelo com uma coisa que nós sabemos disso na dimensão física, como é que funciona. Porque, por exemplo, se a gente quiser arrastar um objeto pesado, eu gosto sempre de dar esse exemplo que é o mais boçal possível. Se a gente quiser arrastar um objeto pesado e botar, por exemplo, um monte de gente empurrando uma geladeira, eventualmente vão conseguir empurrar a geladeira, mas sem coordenação e com muito mais esforço do que se a gente coordenar a força para levantar a geladeira, por exemplo, se ela tiver que ser levantada e repousada em outro lugar em seguida. A gente faz isso, evidentemente que a gente faz. Por quê? Porque economiza energia e é mais rápido. Você junta 3 pessoas, ou enfim 2, dependendo do tamanho, do peso, e você conta. Não é? Você diz 1, 2 e já. E aí a gente levanta a geladeira. Para que a gente está fazendo com isso? Unindo as forças de todo mundo. Você está coordenando a força para ela ser feita no mesmo instante e, portanto, gerar o efeito desejado de forma mais rápida, com o máximo de economia de energia possível. E por que na reunião mediúnica é diferente? Não é. É o que você quer fazer com, muitas vezes, projetar o médium numa dimensão tal, tornar uma dimensão que está obscura a percepção do médium iluminada, clara, nesse sentido, né? De modo a que ele perceba, seja pela evidência de que maneira for, favorecer uma comunicação que está ruim, difícil, né, o médium não consegue entrar em sintonia com um determinado espírito e está ali buscando aquela coisa, vou me concentrar, não sei o que, naquele esforço que é muito individual, que é muito introspectivo. Geralmente as pessoas nessa hora fecham os olhos. A apometria não tem muito tempo para isso. É um negócio assim, olha, vamos entrar em sintonia agora com esse espírito, em 1, 2, faz uma contagem de 7 pulsos, geralmente funciona para muita coisa. E usa energia de todos juntos na reunião. E focaliza exatamente, esclarece bem o objetivo, quer dizer, nós vamos fazer essa contagem e projetar essa energia para este objetivo, no exemplo que eu dei, né? Consumar o transe na psicofonia, né? Na mediunidade falante através de determinado médium, ou coisas do tipo. Então, assim, bom, eu adoro, porque, meu Deus do céu, essas coisas que ficam demorando em reunião assim, eu não aguento. Eu já vi caso, quando eu comecei a participar em reunião mediúnica, que foi em nossa casa, na casa de Avenida Batista, onde eu conheci o Espiritismo,
Eu já vi uma comunicação para começar e haver ali, se estabelecer o mínimo de eloquência, ficar 5, 7 minutos naquela lenga-lenga. 7 segundos é a minha tolerância, eu não suporto mais do que isso, então eu não aguentaria conduzir uma reunião se não houvesse um mecanismo para... Dinâmico mesmo. Para dinamizar. É claro que isso tem a característica do médium, etc., está muito ligado a isso. Mas justamente, com uma técnica adequada, você pode minorar esses reveses da característica do médium. Porque também, enfim, né, gente? Kardec, com absinto e champanhe, eles faziam 4 horas, 5 horas de reunião mediúnica, né? Não tinha televisão, né? No máximo um piano ali, o pessoal ficava até 1 da manhã, né? Porque hoje em dia, essa infelicidade, que tudo tem que acabar às 10 da noite. Né? Todo mundo tem que sair de ônibus e cruzar a cidade. As reuniões mediúnicas têm muitas vezes tempo, tem horário, né? 2 horas contidas. Não é assim tanto tempo para você explorar coisas, né? Então há um dinamismo da vida moderna também que não dá para a gente, acho que, deixar de levar em conta. Leonardo, uma questão que eu gostaria de esclarecer aqui com o público e com a sua experiência, nada melhor do que isso e conhecimento. A apometria ela, pode ser usada exclusivamente para questões de ordem espiritual, digamos assim, conversas com espíritos, desobsessões mais intensas, ou também pode ser utilizada na área da saúde também? Pois é, essa é uma das outras coisas bárbaras, né? E aí é preciso talvez a gente diferenciar a apometria como técnica, né? Porque na verdade a gente usa o mesmo termo muitas vezes para 2 coisas. Mas aqui eu acho que cabe de diferenciar a apometria como técnica, que você pode aplicar em qualquer tipo de reunião, e eu dei os exemplos muito voltados para esse tipo de reunião clássica, desobsessão, coisa assim, né? Como manifestação de espírito. Ou você pode, aliás, e a apometria também, a palavra, é usada muitas vezes para descrever um protocolo que talvez pudesse ser chamado de tratamento apométrico, né? Ou abordagem apométrica, como a pessoa preferir, que o Lacerda desenha lá nos livros dele. Então, o que consiste esse tratamento apométrico? Significa, é um protocolo básico de que você, faz uma abertura de uma reunião com os médiuns, trabalha com os médiuns em desdobramento e, no momento em que você se conecta para o atendimento de um consulente, né, que é a apometria, esse protocolo, essa abordagem apométrica é um tratamento individualizado, o consulente pode estar presente numa sala anexa ou pode estar em outro ambiente, né? Claro, por vezes favorece ele estar no mesmo ambiente ali preparado para o trabalho espiritual, mas se ele eventualmente não pode se deslocar ou é distante, enfim, isso é feito com ele lá na residência dele, deitado, enfim. E aí o que acontece? A gente também, no tratamento apométrico, desdobra o consulente. Esse é o protocolo, essa é a rotina, a sistemática de trabalho. Então, os médiuns desdobrados vão olhar para aquele consulente desdobrado que será acomodado no hospital espiritual. Né? Um hospital, um local preparado, evidentemente, por uma equipe espiritual competente e afinada com esse tipo de trabalho. E esse consulente desdobrado, né, pode ser desdobrado, em princípio, somente o corpo astral, mas até em alguns casos muito voltados para a saúde, por exemplo, pode se desdobrar o duplo etérico e até um outro corpo. Mas o que vai acontecer? Ele vai ser submetido a um exame em 3 dimensões. Na dimensão espiritual, que é o que a gente costuma fazer nas reuniões, no sentido de companhias espirituais, obsessores e coisas do tipo. Na dimensão, né? Uma investigação, exatamente. A equipe mediúnica vai se voltar para esse consulente também com um olhar para a dimensão energética, não é? Então a fisiologia astral, e aí entra um pouco da saúde, como você falava, né? Como é que tem uma congestão energética, uma contaminação fluídica, a circulação energética no corpo astral do sujeito está comprometida, aparelhos parasitas e uma série de outras coisas que se podem ver aí, né, que não vem ao caso a gente entrar nesse detalhe agora. E um terceiro aspecto, que é o aspecto que a gente chama de anímico, né, aquilo que são conflitos inerentes à alma do sujeito, ou seja, inerentes ao espírito que está ali reencarnado, que nós conhecemos com o nome de João ou Patrícia, mas que já foi Joaquim, José, seja como for, né? Então há conflitos de vidas passadas que eventualmente emergem por razões diversas e eclodem na encarnação atual, prejudicando o sujeito, que podem ser examinados com a apometria. Então esses 3 aspectos, espiritual, energético e anímico, no protocolo de tratamento apométrico, só isso eu acho já um ganho tremendo.
E com relação à saúde, propriamente como você falou, se a gente está falando de aplicar o magnetismo, né, por meio de passes, quer dizer, passe é o quê? É uma técnica de aplicar o magnetismo, mas não é a única. No próprio conjunto de técnicas que a gente chama de passe, a gente usa coisas que não são passe exatamente, já usa, que é, por exemplo, sopro. Sopro não é passe. Eventualmente a gente fala passe de sopro, mas é uma terminologia porque a gente começou, né, cunhou-se, assim, habituamos-nos no meio espírita a chamar tudo de passe, né? Mas o sopro é um passe no sentido assim, de mãos estendidas? Não, né? E a gente usa sopro frio, sopro quente, são técnicas. Então a apometria é mais uma técnica que eventualmente você pode fazer, por exemplo, pulsos energéticos sobre o timo, né? Que é a glândula que nós sabemos que na dimensão astral é muito ligada à imunologia astral, né? À defesa espiritual, energética do sujeito, à integridade do duplo etérico, da teletérica. Se a pessoa está com um sistema imunológico baixo ou coisa assim, a gente pode fazer pulsos energéticos no timo. Então, em vez de uma imposição simples, por exemplo, naquela glândula, né? Em que a canalização de energia vai caber exclusivamente ao impulso mental do médium e a destreza dele em movimentar o recurso energético na doação, né, de energia, de fluido vital, ou fluido magnético, com a apometria nós vamos potencializar isso. Nós vamos dizer em voz alta que nós queremos isso, a gente sabe da força que a palavra tem, que é um conceito fundamental da apometria, chamado comando, e nós vamos agregar o restante da equipe que está ali naquele procedimento, se eventualmente estiver, né, pelo menos mais uma pessoa geralmente há, e vamos dizer assim, vamos fazer um pulso energético para fortalecer a imunologia astral deste consulente nomeado tal e tal pessoa, fazendo esse pulso em 1, em 2, então nós vamos aumentar o vigor e vamos, na verdade, auxiliar a concentração e a destinação de energia por parte do médium, né, ou do magnetizador. Nós vamos favorecer a concentração e com que ele doe com aquele objetivo precisamente estabelecido, né? Que é projetar no timo. Então, evita confusão, evita o cara estar pensando no cardíaco. Ah, não, mas eu não achei que era bem o timo. Porque essas coisas de comunicação acontecem em reunião mediúnica, né? E não, então, essa união do propósito, o pronunciamento de qual é o objetivo e essa coisa de unir, assim, feixe de varas, isso desafio a pessoa não perceber um resultado, acho que é invulgar o resultado que a apometria pode dar. Vocês veem, eu sou meio fã de carteirinha, assim, né? Mas eu realmente acho que é uma técnica que muito tem a acrescentar. Não é panaceia, né, Robson? É importante falar isso. Não é varinha de condão, não é uma mágica, não quer dizer que resolve tudo, não quer dizer também que reuniões de outro tipo estejam ultrapassadas. Pelo amor de Deus, se alguém interpreta desse jeito, hoje em dia você tem que ter cuidado porque as pessoas deturpam a tal ponto, interpretam de uma maneira tão absurda o que se diz. Absolutamente não é isso. Mas é mais ou menos um negócio assim. Bom, se você tem um carro que anda mais rápido, você precisa... Por que você vai usar carroça, né? Se você tem acesso a um carro que se movimenta mais rápido. Me parece que a cada um à sua maneira, a apometria realmente é uma técnica que, tal como é a evocação, né? Uma técnica que Kardec usou, dedicou um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns a ela e é desprezada, porque parece que técnica é avesso a amor, dedicação, sabedoria, parece que essas coisas não convivem com técnica, eu nunca vi isso no meio espírita, um troço de doido, que na vida a gente não usa isso, né? Quer dizer, você quer só amor de quem faz comida? Não, comida com amor. Bom, comida com amor sem tempero é horrível, não interessa o quanto de amor você pôs na comida, né? Então, é um negócio... Em Minas Gerais, pelo menos, amor não é tempero, né? Precisa de técnica para você saber. Quer dizer, se eu jogar tudo junto na panela e cozinhar, cada uma coisa tem um ponto de cozimento, vai dar errado. Então, técnica vem auxiliar, na verdade, as ferramentas que a gente dispõe e não é panaceia, mas ajuda? Eu realmente acho que ajuda bastante. Quero agradecer ao Leonardo Moller e fiquem em sintonia conosco, nos Guardiões da Humanidade, no nosso canal de Web TV, porque logo teremos mais nos bastidores da apometria.